Olá, eu sou o Christian Cleito e eu estou fazendo esse vídeo aqui como um presente para o Dia dos Namorados. Para quem? Para os solteiros, para os noivos, para aqueles que estão pretendendo casar. O motivo de eu estar fazendo esse presente, o que eu considero como um presente, é porque eu comecei a usar o Facebook há uns 40, 50 dias atrás. E foi sem pensar que no início dessa semana eu comecei a fazer umas publicações sobre 1 Coríntios 13. Lá no meu Facebook, todos os dias eu tenho postado uma publicação que é uma meditação bíblica, colocado lá para que as pessoas leiam, uma meditação da Palavra de Deus. E foi sem pensar que no início dessa semana eu coloquei sobre o amor, falando sobre o amor de 1 Coríntios capítulo 13. E estou fazendo esses dias, vai dar vários dias esse tema, vai ficar por vários dias esse tema, porque estou detalhando ali o amor de 1 Coríntios capítulo 13. E logo no início da semana que eu coloquei, deu uma visualização muito grande. Para quem começou há pouco tempo, foi algo realmente bem grande, o número de visualizações, comentários, compartilhamentos, e eu pude perceber lá que boa parte das pessoas que fizeram o compartilhamento, que comentaram alguma coisa, que marcaram outras, são jovens namorados, alguns lá estão escritos lá em relacionamento sério, esse tipo de coisa. Então eu vi que é um assunto, o amor, de muito interesse para as pessoas que estão namorando, que estão querendo casar. Então eu quero fazer aqui um pequeno estudo a respeito disso, a respeito de relacionamento, a respeito de casamento, mais específico, a pessoa que você vai se casar. Eu quero mostrar o que a Bíblia diz a respeito da pessoa com quem você vai se casar. É o que eu quero trazer para você. Para que eu tenha base para falar sobre esse assunto, eu quero dizer que eu estou casado há 15 anos, o nome da minha esposa é Carla, e o meu casamento é uma bênção, graças a Deus, pela graça de Deus, é um casamento abençoado. Existem muitas pessoas que estão casadas e o casamento delas é difícil, é de luta, de tribulação, de muita situação difícil, de conflito, E o meu casamento, pela graça de Deus, ele não é assim. Eu tenho um casamento harmonioso. Eu e a minha esposa vivemos bem, graças a Deus, e ela mesmo diz assim, que nós somos felizes no casamento. E quando ela diz isso, ela diz para mim, ela não está fazendo propaganda para alguém de fora. Então, acredito nisso, é verdade. Nosso casamento é uma bênção. E eu quero transmitir para você esse ensinamento bíblico a respeito disso, por causa que eu também quero que você tenha um casamento abençoado. A pessoa com quem você vai casar é uma decisão muito importante. Essa é uma decisão muito importante. Eu vou dizer que é a segunda decisão mais importante da vida. A primeira é se entregar para Jesus. A segunda é acertar o companheiro com quem você vai casar, para que você tenha um casamento abençoado, um casamento feliz. Então eu quero trazer para você o que a Bíblia diz aqui no Gênesis 24. Em Gênesis 24, nós encontramos uma história modelo na Bíblia, que é a história de Isaac e Rebeca, o encontro de Isaac e Rebeca. E as pessoas olham para esse encontro bíblico e enxergam ele como espelho e falam assim, Senhor, eu quero um casamento igual. Ou seja, a moça pede a Deus para dar a ela o Isaac, e o rapaz pede a Deus para dar para ele a Rebeca. Não é verdade? A moça quer encontrar um Isaac e o rapaz quer encontrar uma Rebeca. Mas então vamos ver alguns detalhes aqui do que diz esse texto bíblico, para que a gente possa então aprender com ele, para não errar nessa decisão do casamento. O que acontece? Abraão morava em Canaã, e Canaã era um lugar onde
havia muita idolatria. Então ele fala assim, olha, eu não quero que Isaac case com alguém de Canaã. Ele chama o servo da sua casa, o seu servo mais antigo, de confiança, chamava-se Eliezer, esse servo, Damasceno Eliezer, e ele fala assim, você vai até a Mesopotâmia, que é o lugar da onde eu vim, para que lá você ache uma esposa para Isaac. Eu percebo que o critério de Abraão era assim, as mulheres aqui de Canaã são muito idólatras, não vão ter qualidades que eu aprovo, que são boas, ou que Deus aprove para se casar com Isaac. Mas foi lá na Mesopotâmia que eu escutei a voz de Deus, foi lá que o Senhor me chamou. Então eu imagino que Abraão deve ter pensado, busca na Mesopotâmia porque lá tem pessoas que são mais tementes ao Senhor, pessoas mais tementes a Deus. Então ele manda que Eliezer vá lá. Então Eliezer fala assim, mas como é que eu vou saber? Eu posso pegar qualquer moça e trazer para casar com Isaac? Aí Abraão fala, não, espere. O Senhor, desde que ele me chamou, ele tem enviado o seu anjo para andar comigo, abençoando o meu caminho. Esse mesmo anjo que Deus enviou para estar comigo, ele vai com você, para que quando você estiver lá, este anjo traga a pessoa certa para se casar com Isaac. Então, eu acho isso interessante por causa que Abraão não decidiu fazer algo simplesmente da cabeça dele. Ele pede a bênção de Deus, ele pede que o anjo do Senhor traga a pessoa certa. Ele, em outras palavras, está dependendo de Deus para que a pessoa certa venha se casar, que Isaac tenha a pessoa certa para se casar. Então, isso é algo muito importante que nós devemos ter. Nós precisamos da intervenção divina para termos a pessoa certa para se casar. Escute essa palavra certa, porque depois eu vou fazer uma correção nela, ok? Depois eu vou fazer uma correção sobre essa palavra ser certa. Então, mas estou usando ela por enquanto. Mais para frente você vai ver como nós vamos fazer um ajuste aí. Eliezer então vai, e lá quando ele chega naquele lugar, ele faz uma oração a Deus. A oração de Eliezer é pedindo a Deus uma confirmação, uma prova. A confirmação que ele queria, a prova que ele queria, era de que a pessoa que fizesse da maneira como que ele pedisse, aquilo serviria como prova de que Deus estava apontando aquela pessoa, estava apontando aquela moça. Então ele faz uma oração dizendo o seguinte: Senhor, o Senhor que tem abençoado o meu patrão Abraão, agora me mostra a pessoa a quem designaste para Isaac. Essa palavra designar, os desígnios do coração são os desejos mais profundos do coração. E quando ele usa essa palavra designar, ele está colocando um sentido de apontar. Ele pede a Deus que aponte a moça que está no coração de Deus, que é de acordo com a vontade de Deus. Eu vou repetir isso porque isso é muito importante. Ele pede que Deus aponte a moça que é de acordo com a vontade do coração de Deus. Então, ele faz uma prova, que a moça que eu pedi água para mim, e ela oferecer para dar água aos camelos também, seja esta a que tu designaste. Ou seja, essa é a confirmação. Sabe, é muito importante isso, de eu dizer que ele pediu que Deus apontasse, designasse, porque é muito comum nós vermos hoje em dia as pessoas pedindo para Deus escolher. Senhor, me mostra a pessoa que o Senhor escolheu para eu casar. Eu mesmo, quando estava solteiro, já fiz essa oração, e é uma oração errada, porque Deus não vai escolher para mim, Deus não vai escolher para você. Deus não vai falar assim, ó,
essa é a pessoa que eu escolhi. Deus aponta aquilo que está de acordo com o coração dele. Então eu vou mudar aquela palavra da pessoa certa e agora eu vou colocar em cima dessa explicação. Deus mostra a pessoa que ele aprova, que Deus dá a aprovação. Então, Rebeca não era a pessoa que Deus escolheu para Isaac. Não era também, vamos dizer, a pessoa certa para Isaac. Rebeca era a pessoa que Deus deu a aprovação. Ou seja, ele apontou, aquela ali está de acordo com o meu coração. Ok? Então, você que está solteiro, você começar a orar a Deus, Senhor, me mostra quem o Senhor escolheu para mim, estou esperando que a pessoa que o Senhor escolheu para mim chegue. Não, Deus não vai escolher, Deus dá a aprovação. Você simplesmente precisa pedir a Deus que te mostre se a pessoa a quem você está gostando, que você está interessado, que Deus te mostre se essa pessoa tem a aprovação dele para a sua vida. Suponhamos que isso acontecesse comigo, suponhamos que eu estivesse solteiro, e eu chegasse para Deus e falasse assim, Senhor, tem a Maria, eu estou interessado na Maria, o Senhor me dá a aprovação para casar com a Maria? E Deus diria sim ou não. Suponhamos que Deus dissesse assim, não, Christian, você não tem aprovação para se casar com a Maria. Então eu diria, ok, Deus não aprovou, ela não é conforme a vontade do coração de Deus para mim, então eu vou continuar. Aí suponhamos que eu vou usar o nome da minha esposa chama Carla, né? Não sei se eu já falei antes, ela chama Carla. Então, eu digo assim, eu estou interessado na Carla, eu pergunto ao Senhor, Senhor, a Carla, eu tenho a aprovação do Senhor para me casar com ela? O Senhor me dá a aprovação? Então Deus diria, sim, Christian, ou não. No meu caso, estou usando o exemplo da minha esposa, Deus diz, sim, eu te dou a aprovação. Então não é que ela era a pessoa certa, não é que ela era a pessoa escolhida, é que ela tem a aprovação de Deus. Eu tenho a aprovação de que ela se encaixa na minha vida, dentro da vontade de Deus para que eu me case com ela. Ok? Voltando um pouquinho, se fosse o caso da Maria, ah, Senhor, eu tenho aprovação? Não tenho. Então o que eu faço? Tiro os olhos da Maria e continuo, até que achei a Carla, que tem a aprovação de Deus. Aí alguém pode estar se perguntando, Christian, em que se dá essa aprovação de Deus? Vamos voltar aqui para o texto bíblico. Abraão, Deus havia chegado para Abraão e falado assim, Abraão, por meio de você serão abençoadas todas as famílias da terra e eu vou fazer de você uma grande nação. E Abraão tinha promessa de Deus para que Deus lhe desse filho. Então é claro que se Deus ia fazer de Abraão uma grande nação, ele teria que ter filhos. Quem nasceu? Isaac. Isaac então continua com o mesmo propósito de Abraão, de crescer para se tornar uma grande nação, que fosse uma nação que servisse ao Senhor, servisse a Deus. Quando o Damasceno Eliezer chega para Rebeca e ele recebe aquela confirmação de Deus e vai dormir na casa da Rebeca lá com sua mãe, com seu irmão, então ele diz assim, olha, eu quero levar a Rebeca para casar com o meu patrão Isaac. Então aqui no capítulo 24, no versículo 60, a Bíblia vai dizer, então a Bíblia vai mostrar no versículo 60 que a mãe de Rebeca, o irmão, declara uma bênção para Rebeca, fala assim, olha, que você seja mãe de milhares, que você seja mãe de nações, e que aqueles que vierem de ti, vierem a sua descendência, conquiste a terra. Sabe, naquele momento que eles declararam aquilo, eles nem sabiam da promessa de Deus para Abraão, que também se estendia para Isaac. Ali, quando eles declaram aquilo sobre Rebeca, mostram o mesmo propósito. Ou seja,
Isaac tinha um propósito de frutificar e crescer em uma grande nação. E para Rebeca vem aquele mesmo propósito, que ela frutificasse, que ela fosse mãe de nações e que essa nação fosse uma nação de conquista, de sucesso. Então ali se mostra o mesmo propósito. O critério de Deus para dar aprovação ou não é se as pessoas que vão se unir em casamento, elas vão viver o propósito de Deus, elas estão no mesmo propósito. Por exemplo, eu sou um ministro do Evangelho, eu sou um pastor, eu sou um pregador, um professor bíblico, e muita parte do meu tempo é investida no ministério. Eu algumas vezes já viajei para ministrar, muitas vezes saí de casa para atender pessoas, para ir a outras igrejas pregar, essa vida de ministério. E a minha esposa entende muito bem o meu ministério. Ela está por trás cuidando de mim para que eu tenha condições de exercer o meu ministério. Agora, imagina que isso não acontecesse, porque é uma realidade que existe o casamento de muitos ministros do Evangelho. Vou falar de ministro do Evangelho porque eu sou um. É a realidade de muitos ministros do Evangelho que a esposa não concorda com o ministério dele. Eu sei por exemplo, de pastor que vai para a sua igreja e a esposa não quer ir para a igreja. Ela fala assim que nem gosta das pessoas daquela igreja. Eu já ouvi casos assim. Eu sei de pastores que eles vão para o ministério, vão para a igreja, e as esposas dizem assim: olha, não é essa a vida que eu quero, não quero você mexendo com isso. Eu ouvi de uma pessoa certa vez que ele se casou e depois de muito tempo ele se entregou para Jesus e ele foi fazer seminário e ele foi ser pastor. E a esposa dele chegou para ele e falou assim: olha, você deveria ter me avisado antes de se casar que um dia você ia se tornar pastor, porque então eu não teria casado com você. Ou seja, sabe o que é isso? Os dois não se uniram no mesmo propósito. Deus dá a sua aprovação sabendo que os dois têm o mesmo propósito. Eu conheci uma pessoa também que ele ia se casar e o trabalho dele era viajar muito, e então ele se interessou muito por uma moça, e a moça também se interessou muito por ele, e os dois estavam namorando, estavam falando em se casar, e ele amava ficar viajando, fazendo o trabalho dele, e ela então um dia disse para ele assim: pois eu não saio de casa, eu não quero sair de casa, esse negócio de ficar viajando não dá. Ele ficou muito triste, mas ele reconheceu ali que se ele casasse, ele não teria uma companheira. Ele teria, pelo contrário, uma pessoa que ele iria para um lado e ele ia puxar para o outro. Então ele desfez aquele relacionamento. O que acontece? Esta é uma prova bíblica de que isso é verdade em outros textos também. Porque Deus disse para Adão, por exemplo: Adão, você multiplica Adão, enche a terra. E a Bíblia vai dizer depois que Eva era a mãe dos seres viventes. Ou seja, Deus fez Eva e Adão juntos no mesmo propósito: encherem a terra. A Bíblia diz assim: como andarão os dois juntos se não tiverem em comum acordo, se não estiverem no mesmo acordo? Estão entendendo? Ou seja, Deus não vai te dar aprovação para você casar com alguém que você puxa para um lado e ela puxa para o outro. Que ela puxa para um lado e ele puxa para o outro. É a maneira mais correta de dizer, né? Então Deus não vai dar aprovação. Deus vai dar aprovação para os dois que vão andar no mesmo caminho, para os dois que vão viver um mesmo chamado, a mesma história que Deus escreveu, um mesmo propósito. Esse é o critério de Deus para aprovar ou não. Ok? Mas acontece depois aqui no texto bíblico algo mais interessante ainda. É que quando o Damasceno Eliezer expõe o motivo da ida dele lá, que ele queria levar uma esposa para
para o seu patrão Isaac, então ele diz assim: vocês liberam a menina, vocês liberam a Rebeca, vocês fornecem ela para eu levar para se casar com Isaac. E então ali naquele primeiro momento, eles falaram: não, esse negócio é de Deus, é de Deus, vão lá, que esse casamento aconteça porque o negócio é de Deus. Isso é comum a gente ouvir hoje: o negócio é de Deus. Mas então no outro dia, quando Eliezer se levanta e fala: ô Rebeca, agora vamos embora, que eu preciso retornar e levar você para se casar com Isaac. Então eles queriam segurar a Rebeca, já não queriam deixar que a Rebeca fosse. Então o Damasceno Eliezer fala algo muito interessante. Ele diz o seguinte, fala assim: olha, me respondam agora se vocês vão autorizar o casamento da moça ou não. Porque se vocês me disserem que não, eu decido se eu vou para a direita ou vou para a esquerda. Sabe o que isso mostra? Isso mostra que mesmo Deus já tendo dado a aprovação, mesmo as duas partes tendo reconhecido que era de Deus o casamento, se eles não concordassem para casar, as opções não terminavam ali. Ou seja, o Eliezer diz assim: a Rebeca não quer, eu vou para outro lugar e lá eu vou encontrar outra pessoa que Deus vai dar aprovação, que o anjo do Senhor vai abençoar para que eu leve a moça que vai casar com Isaac. Então, sabe, é comum, eu já ouvi muito isso. Mas Deus falou que fulano era para mim, Deus falou que fulana era para mim, tudo estava mostrando é de Deus e não deu certo. Olha, a Bíblia vai mostrar que existe a opção, mesmo Deus dando a aprovação, ou vai ou não vai. Mesmo Deus dando a aprovação, ou casa ou não, a pessoa ainda tem escolha. Aqui no texto bíblico, aqui no versículo 24, no capítulo 24, então, no versículo 58, quando eles colocam aquela objeção, falam assim: não leve a moça não. Aí o servo de Abraão, o Damasceno Eliezer, fala: me responde rápido, que se ela não quiser eu vou procurar outra. Aí eles chamam a Rebeca e falam assim: vamos perguntar à moça. E fala assim: ô Rebeca, você quer? Você quer ir com esse homem? Você quer se casar com o Isaac, que é o patrão dele? Isso ensina que Deus havia aprovado. Isso ensina que todas as circunstâncias mostravam que aquele encontro era de Deus. Isso ensina que Rebeca e Isaac tinham a aprovação de Deus para se unir, mas mostra algo muito importante: Rebeca tinha a escolha. Rebeca poderia escolher: eu vou ou não. Assim é com você também. Mesmo que Deus dê a aprovação, a pessoa tem a opção: eu escolho me casar com ela ou não escolho me casar com ela. Eu vou fazer minhas considerações finais para terminar aqui esse vídeo. Eu estou dizendo para pessoas que querem se casar, eu estou dizendo para pessoas que estão namorando ou estão noivas ou querem encontrar a pessoa para se casar. Eu vou voltar naquilo que eu já disse, que eu mostrei aqui de acordo com os textos bíblicos. Primeiro, você precisa pedir a Deus uma pessoa que tenha características que agradem a Deus para se casar com você. Igual a Abraão não quis aquelas moças de Canaã porque não tinham qualidades, virtudes que agradavam a Deus. Primeiro isso. Segundo, peça a Deus para que envie o poder dele para que seja trazido até você a pessoa que tem a aprovação de Deus, para que seja apontado para você a pessoa que tem a aprovação de Deus. Eu vou colocar dessa forma, é melhor. Peça a Deus para te apontar
para que ele intervenha e te aponte a pessoa que ele dá aprovação. Terceiro ponto é que Deus não vai escolher a pessoa para você. Deus não escolhe, não existe a pessoa certa escolhida de Deus para você. Existe a pessoa que Deus dá a aprovação para você, porque Ele sabe o propósito que Ele tem para a sua vida e Ele sabe o propósito que Ele tem para a vida da outra pessoa. Então Ele une os propósitos, Ele une as vidas no mesmo propósito. A Bíblia diz assim que quando andarem dois juntos, um fortalece o outro. Ou seja, ele junta dois que têm o mesmo propósito para andarem juntos, viverem a mesma história. Então a pessoa que deve se casar com você é essa que vai viver o propósito de Deus junto com você. Nisso Deus vai dar aprovação. Então peça a Deus: Senhor, me mostre a pessoa que o Senhor vai me dar aprovação, porque vai viver o mesmo propósito que eu. Quarto lugar, ainda que tudo mostre que Deus deu aprovação, que Deus está no negócio, a sua vontade tem que ser forte, tem que ser decisiva. A vontade da outra pessoa tem que ser forte, tem que ser decisiva, porque no dia de amanhã ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar assim: foi a pessoa que o Senhor me deu. Não, é você quem escolhe, é você quem escolhe, é você quem escolhe. A opção é sua, é você que diz eu quero ou eu não quero. Deus simplesmente dá a aprovação, Deus une os propósitos. Então eu entendo esse vídeo como um presente para você agora no Dia dos Namorados. Eu que tenho conhecido a palavra do Senhor, tenho aprendido o que ela diz, eu estou te transmitindo o que a palavra de Deus diz como um presente para você que ainda não sabia disso, para que você seja abençoado nessa decisão tão importante. E eu que tenho um casamento tão abençoado, que Deus tem dado aprovação, que Deus tem feito coisas lindas, que tem me dado uma vida agradável, abençoada, dias felizes, bênção por herança, eu desejo isso para você, eu ministro isso para você, eu libero para você também essa mesma bênção que eu tive. Fique com esse presente aí que no meu coração eu penso que é um presente para você, e seja abençoado, faça a escolha de acordo com a aprovação de Deus e seja feliz vivendo toda a história que Deus planejou para você e para a pessoa que vai ser o seu cônjuge. Um grande abraço.